o consumé de cogumelos. E para isso, vou pegar um pouco de cebola que o Felipe ou o Sansa picou, colocar numa panela de água quente e vou pegar os cogumelos mais próximos do nosso dia a dia. Shiitake. O shiitake seco é mais potente de sabor. Vou fazer esse consumé com shiitake seco, um pouco de cebola, vou colocar um ramo de ervas e um pouquinho de vinagre. O champignon de Paris, que todo mundo conhece, é aquele mais tradicional. Hoje nós vamos cortar ele um pouquinho diferente. Com um cortador de legume, eu vou passar ele desta maneira. Vamos separar algumas rodelas para decoração e outras para a gente refogar junto com as ervas do Amazonas. Vou pegar um portobello, as fatias mais finas e mais bonitas eu também vou separar para decoração do nosso prato. Vou pegar um outro cogumelo e esse aqui chama heringue. Vou cortar algumas fatias bem finas do nosso heringue. Vou guardar as duas mais bonitas para a decoração do nosso prato. Vou pegar o nosso velho conhecido shimeji e vou guardar alguns mais bonitinhos também para nossa decoração. Nameko. Esse aqui é um cogumelo um pouquinho diferente, ainda muito raro no Brasil. Enokitake. Pequenos, delicados, incríveis, de um paladar excepcional. Vamos colocar um pouquinho aqui também para fazer o nosso salteado e guardar alguns para decoração do nosso prato. Liophyllum, mais um cogumelo desses novos, mas a gente já encontra no mercado. Vou partir ele no meio, dessa maneira aqui. Vou guardar alguns dos pedacinhos para a gente decorar o prato. Shiitake, esse aqui eu acho que todo mundo conhece, mas eu quero dar uma dica. Quando vocês forem comprar shiitake, procurem sempre o shiitake quando ele ainda está fechado aqui atrás. Vou tirar o talo do shiitake desse jeito, com a mão mesmo. Vou separar mais uma vez 2 ou 3 fatias para decoração. Mais um cogumelo com aquele nome difícil, Piopini. E esses aqui eu vou colocar inteiro no prato e guardar mais alguns para saltear. O nosso último cogumelo talvez seja o mais simpático, porque não tem nem formato de cogumelo. Ele chama Ericium, ou pompom, como chamam os americanos. Tem um sabor bastante especial. Vou pegar os cogumelos que eu piquei e vou salteá-los. Vou passar em azeite e alho. Olha a quantidade de azeite que eu estou botando. Vou colocar um pouco de alho. Alho todo mundo lembra, a gente só deixa soltar aroma. Eu vou somar os cogumelos. E nesse ponto aqui é que eu quero que todo mundo preste atenção. Os cogumelos, como a berinjela, por exemplo, parecem esponjinhas. Então o que vai acontecer? Ele vai absorver todo o óleo que tem na frigideira. E a sensação que você vai ter é que é necessário somar um pouco mais de óleo. Isso não é verdade. Eu estou começando a saltear o cogumelo, já dá para ver que o cogumelo consumiu, bebeu todo o azeite que tinha. E nessa hora, o famoso erro, com a temperatura, as fibras do cogumelo vão relaxar e vão começar a devolver à frigideira o azeite que ela bebeu, que ela consumiu, que ela roubou da frigideira. E é exatamente nesse ponto que é o ponto exato de se comer os cogumelos. E agora eu vou somar um azeite de ervas do Amazonas. Então eu tenho aqui um azeite feito com a chicória do Pará, a alfavaca da Amazônia e o jambu. Shiitake secos, cebola, uma nota de vinagre e ervas. A ideia é que eu tenha o sabor do cogumelo muito pronunciado, que a cebola entre alongando esse sabor, dando sustentação para que esse sabor persista na nossa boca. E obviamente o vinagre, aquela pontinha de acidez. Vou pegar um pouco de tucupi e vou somar o nosso consumé. Na preparação do tucupi, ele também recebe as ervas do Amazonas. Então nós vamos ter agora aqui a sopa de cogumelos, o consumé de cogumelos, com os sabores do Amazonas. O tucupi, para quem não sabe, é o leite da mandioca brava que os índios fazem fermentar. Depois se cozinha por um longo tempo para retirar as toxinas e se agrega alho e as ervas do Amazonas. Você não precisa lavar os cogumelos, desde que você compre de um produtor de alta qualidade, de muita confiança. Os cogumelos, como eu disse há pouco tempo atrás, são esponjas. Se você botar na água, eles vão encharcar muito rápido. Vou pegar os cogumelos que eu salteei com as ervas do Amazonas e vou colocar aqui no centro do prato. Todos os outros cogumelos eu vou dispondo de uma forma graciosa aqui no prato. Aquelas rodelinhas de champignon de Paris, alguns shimedes, alguns enokitakes, nameko, piopini, liophyllum, pompom.
Eu vou pedir agora atenção para esse prato de ervas aqui. Eu tenho algumas ervas aromáticas e outras que são consideradas quase como ervas daninhas. Eu vou começar com um broto de beterraba, vou colocar alguns trevinhos, algumas flores, uma folha de manjericão roxo, uma folha de manjericão, uma folha de coentro, broto de rúcula selvagem, umas folhinhas de mentruço, erva doce, salsa lisa, broto de agrião. Vou colocar uma folha de limoeiro, bem verde, bem novinha, folhas de pitanga, uma folha de azedinha. Já vou finalizando a receita com cerefólio, cebolinha francesa ou cibulete e mais um broto de rúcula. Esse prato nós vamos servir dessa maneira. E no último momento eu vou pegar um coador, coar o meu caldo de cogumelos com tucupi e na frente de quem você quiser agradar, colocamos o consumé de cogumelo com tucupi. Esse passo deve ser feito por último, porque a temperatura do consumé pode arruinar alguma das ervas. Então, sempre no último minuto.